congresso da Sociedade Numismática Brasileira, nós temos o gerente do Museu Bernardo Ramos, é um museu especializado em numismática em Manaus, no Brasil. Dênio Mota, quero deixar para vocês o Dênio, que vai nos mostrar o museu ao vivo e contar a história do museu enquanto nos apresenta o museu. Dênio, sinta-se à vontade, tome o seu tempo e vamos lá conhecer o Museu Bernardo Ramos. Então, bom dia a todos. Me chamo Dênio Mota, sou o gerente do Museu de Numismática Bernardo Ramos, que é localizado aqui em Manaus, no Amazonas. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é que o Museu de Numismática Bernardo Ramos faz parte da história da numismática de uma forma geral no país. Bom, vou falar do Bernardo um pouquinho. Bernardo Ramos era amazonense, ele era comerciante também, foi fundador e idealizador do IGA, que é o Instituto Geográfico aqui do Amazonas. Bernardo Ramos era uma pessoa humilde, onde, como é que eu posso dizer, uma pessoa bastante estudiosa. Desde pequeno estudava todos os tipos de assuntos, história, geografia, matemática, e com o tempo ele foi se aperfeiçoando na arte de colecionar. Colecionava moedas, não apenas de moedas, mas também medalhas, cédulas, apólices, condecorações, fichas, livros. Bernardo era um grande colecionador. Era autodidata também, ele estudou as línguas mortas para fazer, como vocês sabem, a análise das moedas. Ele estudou aramaico, hebraico, sânscrito, fenício para fazer a leitura das moedas. Tanto que ele decifrou aqueles hieroglifos que tem lá na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Bom, o Bernardo, ele era um grande, como eu falei, colecionador, ele viajava por várias partes do mundo também, comprando peças para sua coleção particular. Fazia trocas de moedas. Bernardo também nos deixou vários catálogos, no qual ele mesmo catalogou. A sua descrição é única. Até hoje me impressiono como que ele, naquela época que não tinha internet, não tinha todos esses documentos, livros, ele fazia a descrição da moeda. E se hoje, quando eu pego um catálogo dele e vou ver a descrição de uma peça, tá como se tivesse sido feito agora, com todas essas facilidades que tem. Toda a descrição é perfeita, ele deixou para a gente vários catálogos, com a descrição de cada moedinha aqui. Bom, Bernardo também, como eu disse, ele viajava para várias partes do mundo. E ele ficou com uma coleção inestimável, muito grande e rara. E aí, em 1898, ele comprou também uma outra coleção de um outro colecionador chamado Cícero Peregrino Dias, lá de Recife. E então, ele juntou as peças que ele já tinha com o do Cícero e ficou com uma coleção muito maior. Então, aí, em 1899, ele viu que tinha uma coleção muito grande. E aí teve a ideia e também a vontade de deixar a coleção dele para o Amazonas, para Manaus. Então, ele foi com o governador do estado, que era Ramalho Júnior, e ofereceu, dizendo que a ideia dele, o pensamento, era deixar toda essa coleção para o povo amazonense. Então, eles fizeram um acordo de cavalheiros que ele venderia toda a coleção dele para o governo do estado. Vocês sabem que antigamente a palavra de um homem tinha valor, né? Não é como hoje, infelizmente.
Então, eles fecharam um acordo de 300 contos de réis para que fosse o governo comprasse a coleção particular dele e montasse um museu de numismática. Então, até aí tudo bem, foi fechado o acordo verbal e ficou naqueles trâmites para legalização, a liberação de verba para que fosse comprado pelos 300 contos de réis. Aí o que aconteceu? Em 1900, o Bernardo foi convidado para participar do quarto centenário, em comemoração do quarto centenário do descobrimento do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Então, ele foi convidado para expor as peças que ele tinha. Então, o que aconteceu? Ele viajou para o Rio de Janeiro para expor nessa comemoração. Chegando lá, o presidente da República, Campos Salles, foi nessa exposição e viu a coleção do Bernardo, viu que era inestimável, era de grande valor, muitas peças, uma coleção muito rara. Então, o presidente da República se encantou e ofereceu um valor para comprar a coleção e montar o Museu do Rio de Janeiro. E ofereceu 400 contos de réis, ou seja, 100 contos de réis a mais do que o governo do estado tinha oferecido para o Bernardo. Só que, como eu falei anteriormente, a palavra de um homem antigamente valia muito. Ele não vendeu para o governo, para o presidente da República para montar o museu no Rio de Janeiro e retornou para Manaus, fechando um negócio que estava sendo já tinha sido feito, mas faltava a liberação de verba, a assinatura de documentos, e fechou um negócio aqui no estado, deixando a coleção dele para o estado do Amazonas, que era o sonho dele. E no dia 30 de novembro de 1900, foi fundado o Museu de Numismática Bernardo Ramos. Agora, no mês passado, comemorou-se 120 anos do museu. Então, o Bernardo foi uma pessoa muito inteligente, íntegra também, honrou com seus compromissos. Durante uns 15 anos, até 1915, ele ainda ficou contribuindo, fazendo doações para o governo, fazendo levantamentos, ajudando na pesquisa, que caso fosse necessário. Teve um fato bem curioso que, em 1912, teve uma mudança, que o museu passou por vários locais aqui em Manaus. Agora, atualmente, desde 2009, ele está aqui no Palacete Provincial. O Palacete Provincial é um prédio histórico também, onde encontram-se 5 museus aqui dentro. Tem o museu, além do Museu de Numismática, tem o Museu Tiradentes, que é o Museu da Polícia Militar, tem o MISAM, que é o Museu da Imagem do Som do Amazonas, tem a Pinacoteca do Estado, tem o Museu de Arqueologia, tem o Laboratório de Arqueologia, aqui tem também o Restauro, que faz todo o restauro das peças aqui da Secretaria de Cultura. Então, ele deixou aqui, como eu falei, essa curiosidade é que nós temos um documento do governador solicitando a ajuda do Bernardo, que quando eles fizeram a mudança do prédio que estava o museu, reviraram todas as vitrines, ou seja, misturou todas as moedas. Então, o único que poderia ajudar e resolver essa situação foi o Bernardo. Nós temos esse documento assinado pelo governador solicitando a ajuda do Bernardo para fazer novamente arrumar de todas as vitrines. Bom, falei um pouquinho do Bernardo, agora eu vou fazer um pequeno tour pelo Museu de Numismática para vocês conhecerem. Tá certo? Se por um acaso vocês não estiverem vendo direitinho todas as vitrines, vocês me avisem que eu vou focando com mais calma, entendeu? Eu vou ter que tirar aqui do suporte do celular. Bom, eu vou dar início aqui no nosso tour, aqui pela porta de entrada do museu. Bom,
Bom, como eu falei, nós estamos no Palacete Provincial. Aqui fica a entrada do Museu de Numismática Bernardo Ramos. A entrada do museu é por essa porta aqui. Esse aqui é o corredor do Palacete Provincial. Mais ali tem o Museu Tiradentes e, ao fundo, o Museu de Arqueologia. Bom, agora nós estamos aqui na primeira sala do Museu de Numismática Bernardo Ramos. Bom, aqui nós damos início à nossa visita. Essa aqui é a fotografia do Bernardo Ramos, amazonense, comerciante, colecionador, autodidata, estudava as línguas mortas, aramaico, hebraico, sânscrito, fenício, para fazer a leitura das moedas. Vocês estão podendo ver aí? Sim, sim, estamos. Então, essa aqui é a primeira vitrine aqui do nosso museu. Aqui é a vitrine das moedas greco-romanas. São as moedas antes de Cristo e no período depois de Cristo. O Bernardo construiu essas vitrines, são todas originais. Vocês podem ver, são todas em madeira de lei, toda bem trabalhada. Bom, desse lado aqui nós temos as moedas que receberam a influência grega. Aqui são moedas... Deixa eu mudar aqui. Aqui são moedas em prata. Aqui são moedas da Europa. Aqui nós temos moedas da Espanha, temos moeda de Gália, Lucânia, da Sicília, da Itália, Calábria, Caulônia. São todas moedas em prata. Será que fica melhor assim, eu mostrando as imagens e falando? Isso, ótimo assim, Daniel. Legal. Então, aqui nessa outra vitrine também, aqui nós temos moedas em prata, de cobre, bronze. Aqui nós temos moedas da Ásia. Aqui são moedas do continente asiático e africano. E europeu também. Vamos ver aqui algumas moedas. Temos moedas da Sicília, Panormos, Segesta. Temos moedas de Trácia. Temos moedas da Macedônia. Temos moedas aqui de Alexandre III. Temos moedas da Tessália. Temos moedas da Ilíria. A Cárnia. Beótia. Aqui nós temos as moedas mais antigas do museu, que é da Ática, que é Atenas, né? Aqui é um tetadracma, que é o da Corujinha. Vocês sabem que, geralmente, nos filmes que aparecem, esses filmes épicos, históricos, sempre tem a moeda que tem uma corujinha. Essa aqui, ela é de 565 anos antes de Cristo. Esse aqui é o de dracma, de Ática. Esse aqui é o formato de uma tartaruga marinha. Não sei se dá para vocês perceberem bem, que ela é côncava. Essa aqui é de 525 anos antes de Cristo. Ou seja,
Todas essas moedas desse lado aqui são moedas que receberam influência grega. Aqui também nós temos o continente asiático. Tem da Lídia, Pampilha. Nós não mudamos em nada a catalogação que o Bernardo fez. É totalmente os nomes originais da época mesmo, nós não mudamos nada. Temos moedas da Trácia, Macedônia. Vamos lá. Temos moedas da Iônia, Fenícia, Ilhas de Cária. Esse lado aqui são as moedas que receberam influência grega. A partir daqui, desse meio para baixo, já são as moedas romanas. Todo esse lado aqui, lá da pontinha, e aqui no qual nós passeamos, são as que receberam influência grega. A partir daqui para baixo, e consequentemente essa outra parte da vitrine, são as moedas romanas. Aqui são as moedas consulares. Moeda dos magistrados. Bom, aqui nós temos aqui os ais, que na época significava cobre ou bronze. São as subdivisões fundidas. Essas moedas aqui, as maiores moedas, elas eram mais utilizadas assim para fazer o pagamento dos soldados romanos. Esses são os ais. Isso aqui é a moeda da semúncia. Essa aqui já são ais, mas só que elas não são mais fundidas, elas já são batidas através da martelada. Essa aqui é o triente, ela valia 1/3 dos ais. Bom, e a partir daqui já começam as moedas do Império Romano. Essa aqui é a moeda do Caio Júlio César. Essa aqui é do Marco Júnior Brutus. Essa aqui é a moeda de Honórios. Aqui é do Sextus Pompeus Magnus. São moedas de bronze. Aqui é do Caio Júlio César. E a partir daqui começa o período da Era Cristã. Aqui a próxima é a moeda de Caio Júlio César, que é de 29 a.C. a 14 depois de Cristo. Aqui nós temos também a moeda do Calígula. Temos a moeda da Júlia Agripina. Essa aqui é do Titus Flávios Vespasianos. Temos aqui do Marcos Aurélio. Ou seja, aqui são moedas, essa vitrine aqui do período greco-romano. São as moedas antes e depois de Cristo. Essa daqui
Vocês perceberam que nós começamos com antes de Cristo, depois de Cristo, ou seja, nós estamos fazendo uma viagem pela história, através das moedas. Essa vitrine aqui, ela conta a queda do Império Romano. Essa aqui é a moeda bizantina. Essa aqui é a moeda do Flávio Arcádios. Moedas de Constantinopla. Todas essas plaquinhas de metal que vocês estão vendo na vitrine são também todas originais. Foram feitas pelo Bernardo. Bom, aqui nós estamos vendo, aqui no nosso museu nós temos um pequeno informativo, onde mostra como era feita a cunhagem das moedas. Aqui é a cunhagem no martelo, que era na martelada. Martelo, punção, o cunho, o disco. Tinha moedas que eram recunhadas e elas aguentavam, durante a sua vida útil, cerca de 20 mil marteladas. Isso aqui é o moedeiro, que era a pessoa responsável pela cunhagem, só ele tinha autorização do Senado para fazer a cunhagem. Bom, aqui nós estamos na segunda vitrine. Temos também os mapas que ficam nos acrílicos, aqui nas paredes, nos murais, onde você se localiza. A gente colocou isso para você saber aonde circulavam as moedas. Por exemplo, essa moeda aqui, essa aqui é do continente asiático, é da China, do reino de Yan, essa moeda. Número 1. Essa descrição aqui é toda original, feita pelo Bernardo. Nós não mudamos em nada. Não mudamos acento algum. Nenhuma palavrinha que seja. É dessa forma que ele descrevia as moedas. Ou seja, você vem aqui, olha o número e vem no mapa e sabe aonde ela circulava. Pegamos as moedas mais interessantes e colocamos na numeração e você se baseia no mapa para saber aonde ela circulou. Bom, aqui nós temos o continente asiático, nessa vitrine. Aqui nós temos a moeda faca, da Ásia, do continente asiático. Ela é da dinastia Chel. Também ela é antes de Cristo. Os asiáticos usavam muito como modelo o material agrícola e do cotidiano deles. É por isso que existem várias formas de moedas. Por exemplo, essa aqui é a moeda sela. A sela que representa a sela que fica nos cavalos, né, para um meio de transporte, muito utilizado antigamente. Aqui é a moeda chapéu. Essa aqui ela é da Malásia, de Pahang, essa moeda. Ela é de 1854. Aqui nós temos moedas também que tem sempre um furinho no meio. Pelas nossas pesquisas, esses furinhos representavam, como os asiáticos são muito religiosos, simbolizavam a Terra e o bordo da moeda o universo, ou seja, era uma aproximação entre o céu e a Terra. E também os furinhos era para passar os barbantes, onde eles guardavam as moedas com maior facilidade também. Aqui é o continente africano, que são moedas de Marrocos.
que são moedas do continente africano. Aqui nós temos uma moeda que é da dinastia dos Fatimidas, é uma moeda egípcia, e vocês podem perceber, vou tentar virar um pouquinho aqui de lado, ela é de vidro, ela não é de metal. Aqui também nós temos o cauri, ou zimbo, que nós conhecemos como búzio, aquela conchinha que fica no mar. Antigamente, no Congo, com 2 cauris você poderia comprar uma mulher. E com 20 mil cauris você comprava uma cabra. Isso muito antigamente, no Congo. É porque antigamente na necessidade por como é que eu posso dizer, materiais que ajudassem na sobrevivência do ser humano eram mais necessárias. Por exemplo, a cabra dá leite, dá carne, dá o couro para se manter no frio, entendeu? Então, era usada para a compra de mulheres e de cabras. Aqui é a Oceania, que são moedas da Nova Zelândia. De Sydney, na Austrália. Aqui nós temos a moeda do Havaí. Essa moeda aqui é bem interessante, as crianças gostam bastante. Ela é do Kamehameha III. Isso remete àquele filme, onde tem o Goku, aqueles personagens, no qual o Goku tem uma força descomunal. Então, o nome do golpe dele é Kamehameha. Esse nome foi dado pelo diretor para homenagear o imperador do Havaí, Kamehameha I. E diz a lenda que quando ele nasceu, teve raios e trovões, ou seja, é um nome forte, e foi dado pelo diretor do desenho para o golpe mais forte do personagem principal. Que são moedas italianas, que são da Itália. Aqui também nós temos moedas da Grécia. Temos moeda de Saboia, Mônaco. Temos moedas de Veneza. Que são moedas italianas. Bom, aqui são moedas pontíficas dos papas. Aqui o Pio VII, que é a moeda de Inocêncio XII, Gregório XVI. Ou seja, nós fazemos uma viagem no percurso através das moedas, na história. Bom, essa aqui são moedas do continente asiático também. Aqui nós temos a moeda chamada de Tikal, que popularmente ela era conhecida como moeda feijão, pelo formato delas, que ela parece um feijãozinho. Temos também o cauri ou zimbo, que na Ásia também elas eram utilizadas também como moedas. Aqui nós temos essa moeda de porcelana, um fuang. Essa aqui é de 1 Essa aqui é uma moeda bastante interessante também. É a moeda bote. Como eu falei anteriormente, os asiáticos usavam muito como modelo o material agrícola e do cotidiano deles. Por isso que tem várias formas de moedas. Bom, aqui nós alternadamente nós colocamos alguns expositores. Essa aqui é uma cédula da Rússia. Essa aqui é a cédula de Vladimir Lenin. São 500 rublos, ela é de 1992. Aqui os mapas.
onde, como eu falei, tem a localização, tem a foto das moedas, onde você pode se localizar e ficar situado. Bom, aqui já nós temos um quadro que é a cunhagem. Na foto anterior que eu mostrei para vocês, a cunhagem era feita, eram batidas e fundidas. Depois houve uma melhoria na forma de fundição e foi criado o balancim. O balancim era uma espécie de prensa, onde colocava-se a moedinha aqui, o disco, e prensava a moeda, ficando já dos dois lados, no anverso e no reverso, o molde no qual ele queria que fizesse a peça. Aqui a preparação da liga metálica, e aqui mostrando um pouquinho ali a comparação, quando era na martelada da Idade Média, a cunhagem das peças. Bom, aqui são as maiores moedas do nosso museu. Aqui são os dólares. Aqui nós temos um dólar, um outro dólar, e esse aqui é o nosso maior dólar. Bom, essas moedas circularam na Suécia e na Noruega. Aqui não são 5 moedas não, tá? Aqui é só uma peça, onde foi um período onde a Suécia e a Noruega estavam passando por crises financeiras. E não tinham também o material nobre, como o ouro e a prata, mas tinham uma grande reserva de cobre. Então, o que eles faziam? Eles cortavam metais e carimbavam para circular. Um dólar equivalia a 2 quilos. Ou seja, se você tivesse 10 dólares, você tinha no valor de 20 quilos. Era muito complicado de você carregar uma moeda dessa naquela época. As pessoas carregavam, que tinham maior poder aquisitivo, carregavam essas moedas através de carroças. Depois disso, a rainha Vitória, da Inglaterra, conseguiu reequilibrar a economia na Europa e aboliu o dólar e botou para circular as cédulas, facilitando em muito a vida da população na Europa. Aqui também são moedas da Europa, aqui são moedas da Holanda, são moedas holandesas. Aqui nós temos moedas de Maurício também, das colônias, que eram as Índias Orientais. Tinha moedas dos Países Baixos espanhóis. Da monarquia holandesa. Salzburgo. Tirol. Essa aqui é a vitrine da Europa. Que são moedas holandesas também. De Luxemburgo. Temos moedas da Bulgária. Aqui muitas moedas europeias. Aqui também nós temos, aqui no nosso museu, a segunda menor moeda do mundo, que é da Rainha Vitória. Não sei se vocês vão conseguir ver bem detalhadamente, mas essa moedinha, ela não é lisa, ela contém a efígie da Rainha Vitória, da Inglaterra. Ela valia mais ou menos a uns 70 a 80 centavos, mais ou menos. Bom, aqui, essa vitrine também continua moedas da Europa, só que aqui nós já chegamos em Portugal, ou seja, nós viemos esse percurso na história, começamos com umas moedas gregas, greco-romanas, antes de Cristo, depois de queda do Império Romano, e já estamos aqui chegando em Portugal. Daqui a pouquinho nós vamos para as moedas nacionais. Aqui moeda de Dom Carlos, Afonso XII, Afonso V,
João III. Bom, aqui nós temos moedas Portugal. Aqui Afonso VI, Pedro II. Eu costumo dizer, sempre quando eu faço algumas viagens para turistas ou grupos, que a partir daqui a gente pega a nossa caravela e já vai para o Brasil. Aqui de Dona Maria I. Aqui eu vou fazer uma vista geral aqui da primeira sala, onde são as moedas internacionais. Para vocês conhecerem e ter uma vista como é que é o Museu de Numismática Bernardo Ramos. Essa aqui é a primeira sala, como eu falei, todas as moedas internacionais. Aqui são moedas alemãs. Bom, aqui essas moedas são um pouco complicadas. Por exemplo, isso aqui é da Alemanha. Isso aqui é da Prússia. Na Alemanha, houveram 170 sistemas monetários independentes. Ou seja, cada estado tinha o seu próprio valor monetário, tinha a sua própria moeda. Então, é um pouquinho complicado de fazer a catalogação. Foi um pouco complicado. Bom, essa vitrine aqui é uma vitrine onde possui moedas em ouro. Elas foram adquiridas pelo governo do estado para fazer parte da coleção aqui do museu. Ela foi adquirida em 1997 de um colecionador chamado Ulisses Oyarzabal, que ele nasceu no Rio Grande do Sul, mas veio para Manaus muito criança, e era um grande comerciante aqui em Manaus. Então, as moedas em ouro, que eram da coleção que ele vendeu, são de vários países. Nós temos aqui da Austrália, temos da Inglaterra, temos aqui Itália, temos do México e Hungria, tem do Irã, Hungria, Holanda. Essas mexicanas aqui são muito bonitas também. 50 pesos, são de 1945. São bem grandes também. Aqui moedas peruanas. Da República da Helvétia, na Suíça. Moedas peruanas. Essa coleção, como eu falei, foi do senhor Ulisses Oyarzabal, que o governo comprou para fazer parte aqui do museu. Bom, aqui nós estão as moedas. Nós viemos agora para essa outra vitrine. Aqui é onde eu estava fazendo a transmissão, logo do início. Aqui é da América do Norte. Vocês podem ver que os nomes das moedas estão sempre com os nomes originais. E possessões inglesas na Jamaica. Possessões inglesas da Antígua. Aqui, novamente, moedas europeias. Deixa eu ver aqui para vocês. Essa aqui é do Stanislau II. Essa aqui é da Dinamarca. Leopoldo I. Aqui são dos príncipes leigos, duques de Barbante.
Leopoldo II. Vocês viram aqui no museu, todas essas peças que estão expostas aqui são mais ou menos 8.450 peças. Todas essas peças, 98% são da coleção particular do Bernardo, o qual ele vendeu, como eu falei desde o início, para o governo do estado do Amazonas em 1899. Aí no dia 30 de novembro foi fechado o acordo e foi fundado o museu. Bom, aqui são moedas. Aqui novamente o mural com os acrílicos. Aqui são moedas da América do Sul. Vamos lá. Essa aqui é de Lamar, de 1825 a 1836. De Santa Cruz. Essas aqui são moedas do Paraguai. Isso aqui, da reforma monetária, Caracas. Aqui, novamente, a primeira parte do primeiro salão. Aqui nós temos essa máquina registradora. Essa máquina registradora, ela é da década de 50. Ela fez parte da Casa Genaro, onde era de um grande comerciante aqui de Manaus. Essa máquina, como eu falei, é da década de 50, essa máquina registradora, ela faz parte aqui do acervo do Museu de Numismática. A primeira máquina registradora ela surgiu em 1879. Foi criada por um americano. Ele era chamado James Heath. Ele nasceu em Ohio, nos Estados Unidos. As máquinas registradoras começaram a chegar no Brasil em 1940. Bom, perdão. Aqui nós estamos agora, vamos entrar na segunda sala do museu, que é a máquina registradora. Aqui o museu, primeiro salão. Agora nós vamos entrar na segunda parte, no segundo salão aqui do museu. Bom, aqui é o segundo salão do museu. Aqui são as moedas nacionais. São as moedas do período colonial, imperial e republicano. Aqui nós temos as cédulas, apólices, condecorações honoríficas também. Mas eu passo aqui para fazer uma visão geral. Bom, aqui na primeira vitrine, aqui nós temos as linhas vermelhas nos quais nós marcamos quando vem um grupo com muitas pessoas, para eles não ficarem encostando nas vitrines. Como eu falei, são todas originais, da época do Bernardo. Os vidros são todos bisotados franceses, são todos originais também. Vocês podem ver os detalhes da vitrine. São todas fechadinhas. Tem alarme também. Bom, aqui é a vitrine do período colonial, aqui no Brasil, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Esses aqui são as moedas mais antigas aqui do período colonial do Brasil. Brasil colônia. Aqui são os soldos holandeses e os florins. Quando o Brasil era na parte do litoral, ali em Recife, o Brasil foi dominado, foi invadido pelos holandeses.
Então, eles faziam, vou botar aqui para vocês verem melhor, eles faziam as moedas, cunhavam as moedas de ouro. E o ouro vinha da Guiné. Aqui são os soldos em prata. Aqui nós temos moedas em ouro, prata, cobre e em bronze. Aqui temos algumas em ouro. Aqui é do período colonial. Essa aqui é de R$ 6.400, é de ouro, de 1772. Essa aqui foi feita na Casa da Moeda da Bahia. Aqui moedas com carimbo. Aqui são barras em prata. Aqui é um lingote de prata. Essa aqui é uma barra. Aqui as macutas, elas foram cunhadas na África portuguesa, para poder elas circularem lá em Angola, em 1814. R$ 6.400 de ouro. E aqui são as patacas, os famosos patacões. Bom, aqui nós temos um lingote e uma barra de ouro. Elas são de Sabará e Vila Rica, Minas Gerais. Elas são de 22 quilates. Cada barrinha dessa, quando ela era feita para circular, ela tinha que vir acompanhada de um documento de autenticidade. Se não viesse, ela era falsa. Assim, a colônia portuguesa tinha o controle de onde estavam circulando o ouro. Aqui são moedas do Império. Naquela vitrine é o continente, perdão, colônia, aqui é Império. E a moeda de Dom Pedro II, almirante. Ela é de R$ 10.000. Ela é em ouro 1847. Aqui começa o período republicano. E depois dos réis, os réis circularam até 1942. Desde o período colonial até 1942. Aí, em 1942, Getúlio Vargas muda para o Cruzeiro. Aí, desde aí, nós já tivemos 8 mudanças no sistema monetário brasileiro. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, volta para o Cruzeiro, até chegar no real. E essas aqui são algumas moedas comemorativas. E aqui são algumas moedas também, flor de cunho.
Toda vez que é lançada alguma peça, alguma moeda nova, o Banco Central manda para a gente os exemplares. Aqui, como eu falei, eu sempre faço algumas mudanças todo mês. Nesse mês agora de dezembro, nós estamos com as medalhas dos grandes escultores. Essa aqui são os grandes escultores portugueses. Bom, aqui ao lado nós temos uma pedra litográfica. Essa aqui ela é de 1900, essa pedra litográfica. Essa aqui também faz parte do acervo do Bernardo Ramos. A pedra litográfica ela é você pode criar desenhos, marcas, da matriz de uma pedra calcária. Ela é toda feita em carvão litográfico. Juntamente com a pedra molhada, a tinta ela adere às partes que fazem parte do desenho. Aí, sob a pressão, é colocado o papel e depois, com esse papel, que já são os desenhos, é pressionado e fica o desenho na pedra litográfica. Só que essa aqui ela tem uma curiosidade. Vocês estão percebendo que em cima dela não dá para ver o desenho por baixo, porque tem uma apólice. Essa apólice está grudada na pedra. Então, eu não sei responder a vocês o porquê disso. Eu não sei se o Bernardo, quando comprou essa pedra, adquiriu, se já veio assim, ou se foi ele próprio que grudou essa apólice consolidadora da dívida pública. Essa apólice é do Amazonas, realmente, mas eu não sei dizer a vocês o porquê que ela está aí. Se foi o Bernardo que grudou, ou se o Bernardo já comprou ela assim. Bom, aqui nós temos as moedas particulares de alguns estados, e temos também aqui as Notgeld, que são as cédulas de emergência. Essas aqui são alemãs. Elas surgiram nos campos de concentração, onde os judeus faziam pequenas moedas, cédulas, para trocar entre eles. Aí os alemães pegaram a ideia e resolveram fazer também. Até hoje, em alguns estados brasileiros, são feitas essas moedas. Essas moedas, cédulas, moedas também, são feitas mais em lugares de poder aquisitivo inferior, onde as pessoas usam para a compra de comida, de roupas, de material para sua sobrevivência, quando não tem o real. Aqui em Manaus tem 2 bairros que têm essas moedas. Eu estou até esperando um rapaz que ficou de ver para mim, chamado uma cédula chamada de tucumã. Tucumã é um fruto regional aqui da região amazônica. E deram o nome em homenagem a essa fruta. O nome da cédula chama-se tucumã. Aqui tem algumas moedas particulares. Isso aqui são moedas do Rio de Janeiro. Essa aqui é de São Paulo. Ó. Vale um chopp. É como se fosse um ticket. Aqui são moedas bastante interessantes. Essas moedas circulavam, como eu falei, tinha o valor monetário que era nessa época aí circulavam os réis ainda, mas tinha algumas cidades que tinham essa moeda que circulava juntamente com o valor monetário oficial. Bom, a partir daqui já são as cédulas. A cédula nós temos aqui, ó, 10 mil réis de 1840, 20 mil réis de 1842, 5 mil réis de 1852. Vou passar aqui para vocês darem uma olhadinha. Tudo isso era do acervo do Bernardo.
Somente as peças mais atuais que nós temos aqui é que já não fazem mais parte do acervo dele, que já foi adquirido pelo museu no decorrer do tempo. Está todo na ordem cronológica. As peças do Bernardo Ramos, não estão apenas expostas aqui no museu. Nós temos uma reserva técnica que conta com mais de 23 mil peças que estão guardadas. E nós temos muitas ainda do Bernardo Ramos, que não estão expostas aqui, porque nós só expomos aqui nas vitrines originais. E não tem como colocar mais peças. O que a gente diz é que essa exposição aqui é a exposição permanente. As exposições que eu faço, eventualmente, eu pego vitrines de outras exposições, que nós temos aqui também na nossa reserva, e colocamos peças que não estão expostas, que o público não vê com frequência. Essas aqui são cédulas flor de estampa, como eu falei, são mandadas pelo Banco Central para a gente. Bom, aqui nós temos uma pequena exposição também. Essa aqui ela não faz parte do acervo da numismática, mas a Secretaria de Cultura resolveu colocar aqui, que como o Museu de Numismática é conhecido internacionalmente também, ele é um atrativo. Então, essa peça ela é chamada de gamelão. Gamelão é um instrumento musical da Indonésia. E esse gamelão ele foi feito, mandado pela Indonésia, pelo cônsul da Indonésia, para fazer parte de uma apresentação da ópera, que nós temos aqui em Manaus, o Festival de Ópera. Então, ele passou, fez parte dessa ópera, e depois o cônsul da Indonésia fez a doação para a Secretaria de Cultura. E a Secretaria de Cultura escolheu o Museu de Numismática para ficar guardado, ficar exposto, porque aqui, como é bastante visitado, bastante frequentado, ele faz parte aqui do acervo, está fazendo parte aqui da exposição. Aí nós temos aqui também alguns quadros, algumas figuras que fazem parte também, que vieram junto com o cônsul, que deu para a doação. Aqui é a visão também da segunda sala. Onde estão as moedas nacionais. O Palacete Provincial, ele fica no centro de Manaus, onde nós temos uma vista muito bonita, que fica aqui da Praça Eliodoro Balbi. Aqui, eu estou aqui da janela da frente do museu. Aqui é a Praça Eliodoro Balbi. É um lugar bastante frequentado, fica bem no centro histórico de Manaus. Bom, aqui nós já vamos para as medalhas. Aqui nós temos medalhas comemorativas de personalidades, fatos históricos, monumentos. Por exemplo, aqui são moedas da Espanha, Egito. Temos medalhas papais, que são dos papas. Calixto III, Pio II, Pius III, Léo X, Clemente VII. São várias medalhas papais. Aqui nós temos também medalhas aqui da região aqui do Amazonas e aqui dos Estados Unidos também.
Aqui são medalhas, perdão, são medalhas francesas. Aqui são quadros do Bernardo, da participação dele na exposição do qual ele ganhou esse diploma, em Torino, 1911. Aqui são os reis franceses. Aqui nós temos medalhas de personalidades, de fatos históricos aqui do Brasil, nacionais. Aqui, Santos Dumont, outra do Santos Dumont. Tem a medalha da 6 Gran Rio. Aqui nós temos também a medalha, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, do Festival Folclórico de Parintins, do Boi Caprichoso e do Boi Garantido. Conhecido também nacionalmente, mundialmente. Aqui são medalhas de personalidades, fatos históricos. Aqui é a medalha de 500 anos de descobrimento do Brasil. Como vocês sabem, toda vez que é feita uma medalha, é feito o molde em gesso. E o Bernardo possui. E geralmente não, toda vez é quebrada a matriz em gesso para que não sejam feitas novas medalhas, somente aquelas exclusivas. Mas o Bernardo conseguiu também matriz em gesso. Tudo faz parte do acervo particular dele. Aqui são medalhas de guerra. Essa aqui são de uruguaiano. Essa é da República do Uruguai. E aqui são as condecorações honoríficas. A Ordem de São Tiago da Espada, que é originária da Espanha, que são essas aqui. São todas originais. Essa aqui esse aqui é o grau Comendador, Cavaleiro e Gran Cruz. Essa aqui é de Comendador. Essa aqui é uma roseta. Essa aqui é Comendador também. Todos fazendo parte da condecoração de São Tiago da Espada. Aqui é Cavaleiro e Gran Cruz. E a fita larga, a tiracolo. Todas as peças, as pedras são todas originais. Aqui é a Ordem de São Bento de Avis, que é a faixa. Que é a Ordem de São Bento de Avis. Esse aqui é Comendador. Essa insígnia com fita é Cavaleiro. Aqui, Gran Cruz também. Comendador. Cavaleiro.
Essa aqui é a Ordem de São Bento de Avis. Essas aqui elas foram trazidas por Dom João VI. A Ordem de São Tiago da Espada, ela é originária da Espanha, e São Bento de Avis é a Ordem da Cavalaria Portuguesa. Elas foram trazidas por Dom João VI para condecorar brasileiros ou pessoas de outras nacionalidades que fizeram trabalhos relevantes em prol do país. E aqui é a Ordem de Cristo. Essa aqui é a Gran Cruz. Essa aqui é Comendador. Todas originais. Esse aqui também é Comendador. Comendador também. Broche. Cavaleiro. E Comendador. Aqui são ordens religiosas. Essa aqui é a Ordem Terceira do Carmo. Essa aqui é a Nossa Senhora da Penha. Essa aqui é a Ordem dos Carmelitas Descalços. E aqui é a Nossa Senhora da Conceição e Dores de São Cristóvão. Essas aqui elas foram trazidas por Dom Pedro II para condecorar também pessoas que ela é da época dos Templários, de 1311. E Dom Pedro II trouxe essa condecoração para condecorar brasileiros e estrangeiros que fizeram coisas boas, coisas relevantes para o nosso país. Essa aqui é a Imperial Ordem do Cruzeiro e a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. São as genuinamente brasileiras. Essa aqui é a Cavaleiro. Também, novamente, Cavaleiro. Essa aqui é a faixa da Ordem do Cruzeiro do Sul. A outra faixa. Com decoração de cavaleiro. Novamente, a menor também é de cavaleiro. Aqui são distintivos de cargo e de segurança. Bom, vamos andar mais um pouquinho aqui. Nós estamos quase no final aqui do nosso passeio. Aqui essa aqui é outra condecoração. Essa aqui é a Imperial Ordem da Rosa, criada por Dom Pedro I para homenagear o casamento dele com a sua esposa, Dona Amélia. Essa aqui é Comendador, essa insígnia. Conta a história que quem fez essa condecoração foi um artista, um designer francês. E foi mandado um retrato, um desenho onde estava o Dom Pedro I e a sua esposa, Dona Amélia. E esse artista, ele teve a ideia, nessa foto ela estava com um vestido rosa e florido. Ele teve a ideia de colocar na borda dessa condecoração, a borda, Bom? as rosas que estavam no vestido dela. Esse aqui é dignitário, a condecoração. Da Olimpíada eu não trouxe pra cá ainda não, que eu abri essa semana. Aí eu tava fechado. Cavaleiro. Cavaleiro. Isso aqui é uma roseta com as 3 ordens. Gran Cruz honorária. E essa aqui é para oficial.
Essa outra pequena vitrine aqui eu coloquei para expor algumas medalhas dos papas. Essa aqui é de Paulo II, Sisto IV, Alexandre VI, Pio III, Martinho V, Eugênio IV, Calixto III e Pio II. Aqui eu uso uma TV também quando eu quero passar algum filme, algum vídeo relacionado à numismática. Eu coloco umas cadeiras aqui na frente e as pessoas assistem os filmes relacionados à numismática. Bom, esse aqui é o Museu de Numismática Bernardo Ramos, onde eu espero ter contribuído um pouquinho com esse passeio para vocês conhecerem o museu. E aí, Oswaldo? Você quer falar alguma coisa? Dênio, excelente, muito obrigado. Em nome da Sociedade Numismática Brasileira, nesse 24º Congresso Brasileiro de Numismática, eu quero agradecer a você. Todos estavam assistindo e vários fazendo comentários sobre o museu, o quão interessante é o museu na sua forma completa de apresentar as peças e a história. E agradecer, porque nós temos, daqui a pouquinho, vamos iniciar, conhecer o Museu Eugênio Teixeira Leal. Então, terminamos a sua apresentação com esse agradecimento, mas voltamos a conversar em outro momento, porque eu acho que nós precisamos manter esse interesse vivo sobre os museus aqui no Brasil. Obrigado, Denis. Sim, sim. Eu que agradeço e